viagem do Cidade da Gente continua pela Polônia. Foram dias felizes os que eu passei em Varsóvia. Mas agora chegou a hora de pegar o trem e seguir viagem mais uma vez. Vamos para a primeira capital do país e atualmente a cidade que tem atraído mais turistas para a Polônia. Agora é a vez de Cracóvia. Depois de viajar 300 quilômetros, chego a outra cidade rica em história e monumentos. Assim como Varsóvia, Cracóvia desfila com elegância e simplicidade toda a sua beleza entre as cidades polonesas. Cracóvia foi a primeira capital da Polônia entre os anos de 1040 e 1596. Com uma história muito rica, foi uma das grandes cidades que teve suas construções menos devastadas pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Por esse motivo, ainda conserva suas ruelas, becos, praças medievais e seu rico centro histórico, tal qual era na época da sua fundação. Tudo inteiramente preservado. A cidade foi classificada pela Unesco, inclusive, como uma das mais belas do mundo. Hello, welcome to Krakow, probably one of the most beautiful cities in Europe, for sure in the Central Europe. We are staying on the Market Square, one of the biggest in the Europe, one of the biggest on the world, but the biggest in the medieval Europe. Krakow, very important city because it was stayed all the time on the commercial routes, very important commercial routes from the west to east and also from south to north, passing through the city. So many people from other countries always been here, always coming here, and also today many people from all the countries coming to Krakow, mainly for weekend breaks. Se quiserem visitar Cracóvia, aqui podemos falar da história da Polônia, da história da Segunda Guerra Mundial, porque a Polônia foi o primeiro país invadido pelos alemães, mas não só falamos dessa história do passado, porque também é uma cidade muito turística, uma cidade universitária. Aqui não só se encontra a primeira universidade da Polônia mais antiga, mas até hoje é uma cidade da gente jovem, porque temos aqui mais de 10 escolas superiores. E também uma cidade bem religiosa, como toda a Polônia, relacionada com Karol Wojtyła, que vocês conhecem melhor como João Paulo II, não? O Papa de todo o mundo, que passou aqui muitos anos da sua vida, e temos aqui lugares onde ele aparecia como jovem estudante, como sacerdote, o bispo, cardeal e depois que visitava como o Papa. Hello Brazil, Krakow can be a great surprise for you. Come and have fun. Krakow is not only the day life, this is also hundreds of pubs, discos and restaurants, and you can have fun during the night to the very early morning. Have fun. Com o charme do velho mundo, mas com os olhos voltados para o futuro, Cracóvia é o destino turístico número 1 da Polônia. Isso significa ótimos hotéis, restaurantes, bares, uma vida noturna agitadíssima e muitas opções culturais. Hotéis de luxo e albergues, restaurantes elegantes e pratos feitos. Cracóvia oferece sim diversas opções para todo tipo de turista. E se na Rússia foi necessário aprender a me locomover naquela imensidão de metrôs, em Varsóvia foi a vez de aprender tudo sobre os trens e ônibus da cidade. Aqui em Cracóvia, o melhor que o turista pode fazer é caminhar, para todos os lados. A maioria dos pontos turísticos são muito próximos uns dos outros, mas caso você queira entrar no clima da cidade,
a opção mais charmosa é andar em uma espécie de carrinho de golfe, que leva os turistas para todos os lados e é a marca registrada do turismo na cidade. The golf is not very popular in Krakow, however we have one field, so we use these cars like a tourist attraction. In this car you can take a short ride around the city center, around the Jewish quarter, and see most important monuments in our city, and also hearing information from the speakers. The record will inform you about what you see on the way going in this car. A primeira atração para se conhecer em Cracóvia é a Praça Central, a Praça do Mercado, o coração da cidade. Uma praça medieval construída em 1257 e uma das maiores praças medievais do mundo. Esta praça foi, ao longo dos séculos, o palco de pronunciamento de reis, de execuções públicas e de manifestações populares. Hoje é uma praça cheia de vida, com muitos bares e restaurantes. 3 prédios se destacam aqui: a Torre da Prefeitura, o Mercado e a Basílica. O mercado foi construído durante os séculos 13 e 14, em estilo gótico, mas no século XVI foi incendiado e reconstruído em estilo renascentista. Atualmente, é uma feirinha de artigos típicos e souvenirs. Vale a pena o passeio. Cracóvia é uma cidade extremamente charmosa. Protegida pelas muralhas da antiga cidade, grande parte das atrações da cidade encontram-se muito próximas umas das outras, e muitas se localizam dentro da fortaleza da cidade, que foi construída em 1498, com paredes de até 3 metros de espessura e 7 torres. Conhecida por Barbacã, essa parte da fortaleza ainda conserva o Portal Florianska, por onde passavam os reis e nobres que chegavam à cidade. Esse marco dá acesso à Rua Florianska, uma das mais importantes daqui. Depois de conhecer essa parte de Cracóvia, segui para o complexo do Castelo Wawel. Ali se encontram 2 importantes cartões postais da cidade: o Castelo Wawel e a Catedral do Complexo. O Palácio Wawel, uma das construções mais suntuosas da cidade, foi construído para servir de residência aos reis poloneses. Entre os séculos XIV e XVI, esse castelo foi um dos mais importantes centros políticos e culturais da Europa. E quanto à catedral, bem, essa realmente é uma atração que surpreende com seus diversos estilos que vão do gótico ao romanesco. Stara wiara znów przygarnie cię, szkoda słów, więc uśmiechnij się i do góry głowa, już najwyższy czas, zakochaj się. E para finalizar meu passeio por ali, fui conhecer o famoso Covil do Dragão de Cracóvia. Depois de passarmos por uma gruta que nos leva para a parte exterior do castelo, às margens do rio Vístula, encontramos um dragão em bronze, que faz a alegria de crianças e turistas ao cuspir fogo de 5 em 5 minutos. Zastukał tak jak ty. O dragão, aliás, faz parte de uma das lendas mais tradicionais da cidade. Por isso, é fácil encontrá-lo em várias formas de souvenirs em diversas partes de Cracóvia. Ptaków śpiew, złota plaża, poziom drzew. Viajando por Europa, o que podem ver em muitas cidades são figuras dos dragões, mas o nosso é bem especial e se relaciona com o lugar do castelo nosso de Wawel.
Uma lenda fala que o dragão sem nome, era só dragão, apareceu aqui em Cracóvia mais ou menos no século VII, quando em Cracóvia governava Krak. Krak foi o primeiro rei nosso legendário, dele vem nome da cidade de Krak, Cracóvia. O dragão escolheu uma gruta pela zona do castelo, na beira do rio, e como todos os dragões europeus, o nosso também se alimentava com pessoas, mas bem com meninas jovens, porque essa é a ideia do dragão. Justo o dia quando a vítima de dragão ia ser a princesa, apareceu um salvador. Já não era cavaleiro, esses não ficavam mais, um sapateiro de povo, e todo mundo não acreditava que ele podia matar o dragão. Mas esse, em vez de usar força, usou inteligência. Preparou uma ovelha, colocou dentro da ovelha enxofre, o dragão devorou e o fogo que sentiu fez que começou a beber a água do rio Vístula, que passa pela zona do rio, não? Como não podia apagar o fogo, continuava bebendo e no final explodiu, não? Podemos imaginar o final da história. O sapateiro casou com a princesa, isso não é tão importante. Importante é que o dragão daquela época é símbolo da cidade. Kto za tobą w szkole ganiał, do piórnika żaby wkładał kto? No powiedz kto? E o rio Vístula também é uma das atrações lindas de Cracóvia. Vale um passeio de barco pelas suas águas ou até mesmo passar uma tarde ali, observando o movimento. Tak bardzo się starałem, a ty teraz nie chcesz mnie. Dla ciebie tak cierpiałem, powiedz mi dlaczego nie chcesz mnie. Ostatni raz. A cidade da gente vai para um rápido intervalo, mas volta já. Cracóvia é uma cidade muito animada, cheia de gente jovem e turistas. É uma cidade universitária, com mais de 130 mil estudantes e tem uma das universidades mais antigas da Europa Central, criada no século XIV. Foi em Cracóvia, inclusive, que Karol Wojtyła, o Papa João Paulo II, estudou filosofia, drama e teologia. Padam, u stóp majestatu. Tadam, czy ty słyszysz ten beat? Tak jak gadam, choć ty mówisz, że to kita jak... A fé cristã, principalmente na fé católica, está presente em todos os lugares. Igrejas medievais e modernas estão espalhadas por toda a cidade. Zła noc, złe sny, jak strach osaczyły mnie. Układam twoje słowa na serca dnie. Cracóvia já foi conhecida como a Pequena Roma. Ao todo, possui 142 igrejas e monastérios. E foi em uma dessas igrejas que, em 1946, o jovem Karol Wojtyła foi ordenado sacerdote. Karol Wojtyła, que viria a ser eleito papa com o nome de João Paulo II, por anos comandou o arcebispado de Cracóvia. Foi o único papa polonês da história e um dos homens mais influentes do século XX. Seu papel na recuperação do orgulho da identidade polonesa foi fundamental. Sua imagem está em vários lugares da cidade. He became a priest here in Krakow during the wartime, very difficult time for Krakow. And the famous Pope's window here, it is because when he was coming to Krakow with a pilgrimage to visit the country, he was staying here, and he likes very much to meet people. So one night he started the meeting with young people, and then it became a tradition. So every visit of John Paul II, he was coming to Krakow, he was staying here, and every night he was appearing in this window to talk with people.
bloco do programa Cidade da Gente, série Leste Europeu, seguimos caminhando pela história de Cracóvia. E agora, uma visita ao bairro de Kazimierz. Poprzez siły dzielące kosmos malujemy pejzaże naszych marzeń. O bairro Kazimierz, inclusive, virou referência mundial por ter sido cenário do clássico A Lista de Schindler. Esse bairro atrai turistas do mundo inteiro. Conta com muitas sinagogas, museus e cemitérios, que relembram o que foi a maior deportação de um povo. O local ainda preserva muitas lembranças dessa época. Para percorrer todo o bairro, reserve pelo menos uma tarde. Esse bairro abrigou a maior parte da população judaica da cidade. The Second World War in 1941, Germans decided to clear the Kazimierz from the Jewish population, and they established the special camp in Podgórze district where they were concentrated located. This is a very unique place and important for the Jewish and Polish history. O bairro judeu é um lugar bem pequeno, porque foi um bairro, um gueto fechado, mas muito interessante pela história e também tem esse colorido local, porque o centro hoje é tão turístico que a gente da Cracóvia procura encontrar a sua vida nos lugares mais afastados. Daí temos o bairro judeu, não? Esse lugar mais próprio, mais autêntico para nós. Here we are on the Szeroka Street, one of the most important streets for Krakow's Jews. Here we are in the center of the Jewish culture, Szeroka Street, a very beautiful example of the Jewish architecture. It's very important and very unique in Europe because this is the only one example of the very well preserved the Jewish town in Europe. Almost everything preserved the war times. We had here the 5 years of occupation, Nazi occupation, but the Nazis didn't destroy the city. So here on the Jewish quarter you can see all the 7 synagogues built by the Jews. The oldest one from the 15th century, the Gothic Renaissance synagogue, also the 6 more until the 17th century, and also the Temple synagogue, the modern synagogue, built in the 19th century. On the Jewish quarter you can also participate in the nightlife, very beautiful pubs, many restaurants, you can taste the Jewish food. Ainda no bairro de Kazimierz, uma atração imperdível é uma visita à antiga fábrica de Oskar Schindler, que abriga uma exposição impressionante sobre a ocupação nazista desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Very important place for Krakowians, and also if you like to know the Jewish culture. There you can see the exposition which presents you the history of the occupation times and also short time before the occupation. How was the life before the war and how was life during the war. So you can meet the history of the Krakowians during the occupation, and also you can know the history of the Krakow's Jews. Here in Krakow between 1941 and 1943 we had a Jewish ghetto, and many people were sent to the extermination camps. Schindler, Oskar Schindler, he rescued more than 1,000 people from this ghetto. He gave him a work, he took care of them, so one of the war hero. Also, he was living here in Krakow.
Bem, e depois de caminhar pelo bairro judaico, foi hora de fazer uma das visitas mais difíceis que já fiz durante todas as temporadas do Cidade da Gente. Foi hora de ir a Auschwitz, cidade que se localiza a 75 quilômetros a oeste de Cracóvia e abrigou o campo de concentração de Auschwitz. Logo ao chegar, somos tomados por uma sensação muito estranha. Claro que para visitar a Polônia e para entender de verdade a história daqui, é indispensável passar por Auschwitz, mas é uma visita dura, difícil, angustiante. A visita a Auschwitz é dividida em duas partes, Auschwitz e Birkenau. São muitos documentos, histórias e lugares que impressionam. Logo na entrada, os dizeres, o trabalho liberta. A partir daí, somos convidados a percorrer diversos prédios que mostram como era a realidade dessas pessoas que estiveram aqui. Algo que é muito marcante é a riqueza dos documentos. Cada pessoa com seu nome, sua história, sua imagem, sua vida retratada em sua individualidade. Salas com cabelos, sapatos, malas e artigos pessoais. Triste, mas uma visita que nos leva a diversas reflexões. Terminei o dia exausta física e emocionalmente. Foi uma visita dura, mas necessária para entender muito da história do país e do seu povo. A gente sai daqui diferente. Nosso olhar, com certeza, nunca mais é o mesmo. Coração repleto de reflexões. Vou em frente deixando o meu respeito. A vida segue. Eu queria convidar vocês para que venham para conhecer, porque quem ainda não viu deve ver, né? Uma pérola aqui na Europa, uma cidade bem especial, porque é uma cidade muito antiga, bem pequena, que vocês muitas vezes nem imaginam que um espaço tão pequeno tem tantas coisas muito bonitas. Nos últimos anos, notamos cada vez mais e mais brasileiros que chegam, né? O que acontece é que tem interesse, tem notícia. Se planeja uma viagem para a Europa, uma coisa eu acho bem importante seria imaginar que a Europa é pequena, mas tem muitas coisas, não? Então, se vocês querem dedicar um dia para ver tudo, isso é praticamente impossível. Para ver toda a nossa região, Cracóvia, Auschwitz, Mina, com 3 dias não é muito para ver tudo com calma. Uma cidade que, como podem ver, com tantas pessoas é bem visitada, por alguma razão se encontra na lista do patrimônio da Europa, não? Mundial de Unesco. Então, se não viram, devem ver, recomendar para os amigos e esperamos vocês aqui na Cracóvia. E o Cidade da Gente, série leste europeu, segue viagem. Nos encontramos agora em Viena. Até lá! Nie mówię ci jak żyć, nie głos, twój liczy się jak los, w loterii, w którą grasz i ty. Sigo viagem com minha bagagem cheia de histórias. Algumas dramáticas, mas muitas sobre as lutas de um povo que resistiu, lutou e nunca se entregou às barbaridades de uma época. Cracóvia foi uma cidade que me impressionou por seus monumentos, sua história, mas sobretudo pelos feitos de seu povo. Ela possui um encanto particular. Terra de João Paulo II, do Castelo Wawel, da Praça do Mercado, da segunda universidade mais antiga da Europa. Uma cidade que se refez e hoje respira vida e futuro. E por falar em futuro, agora coloco os pés mais uma vez na estrada e sigo para a Áustria. Nos encontramos em Viena.